Bom, o próximo caso clínico, então, é uma paciente extremamente jovem, tem 16 anos na época, né, que foi feito, e ela chegou com algumas restaurações já, tanto no fechamento de diastema quanto nos incisivos laterais. Os incisivos laterais, eles são conoides, tá? Então, na época, a gente fez um planejamento virtual, então 2D, eu acho que é uma proposta interessante que vocês também estudem essas ferramentas de fotografia, planejamento 2D, e que possam estar se aprimorando nos casos clínicos da clínica da Faculdade de Odonto da Católica, né, do curso de Odonto da Católica, e que a gente possa utilizar essas ferramentas também para planejamento dos casos. Então aqui a gente marcou, fez um gig, marcamos, colocamos sobre o sorriso a foto intrabucal, com os afastadores, aí foi visualizado também a partir do lábio superior um desenho de uma linha, a gente viu a proporção dentária, o tamanho que deveria ter esses dentes, novamente a altura do zênite do lateral do 12 estava incorreto em relação ao 22, e o canino também, os dois caninos eles têm um formato um pouquinho diferente um em relação ao outro. Então foi determinado isso a partir do planejamento virtual. Esse planejamento virtual, a gente determinou que deveria ser feita uma plástica gengival de 1 milímetro, 1,5 milímetro, mais ou menos um incisivo lateral, que foi feita, e um clareamento. Todos os casos de reanatomização anterior, como eu falava para vocês, a gente propõe inicialmente um clareamento. Então ali já vendo a diferença de cor entre o inicial e na foto da esquerda, onde a resina ela acaba não mudando muito a cor, mas os dentes a gente tem uma nova tonalidade. Eu não tinha feito o enceramento, eu tinha moldado ela inicialmente, acabei não encerando, então eu obtive um modelinho em bisacrílica aí, ou resina acrílica, ou até em gesso pode ser obtido. Com esse modelo, então, eu fiz uma guia, tá lá o artigo dessa guia, de como você faz a matriz BRB, tá lá no link da aula, então vá lá e dê uma olhada como você faz. Essa matriz BRB você pode utilizar quando você não tem um enceramento prévio ou quando você tem que fazer uma modificação de formato. Então, na primeira foto antes do, do, do clareamento, segunda foto pós-clareamento e aí o paciente chega, a gente já faz a tomada de cor, tá? Lembrem, eu acabei deixando passar lá na tomada de cor, mas tomada de cor, o dente desidrata muito rápido, então você tem que tomar nos primeiros 3 minutos que o paciente chegou ali, olhou, joga as bolinhas, polimeriza essa bolinha para você ter uma cor, o registro de cor mais efetivo, e aí você escolhe a cor que você vai trabalhar. Porque depois disso o dente desidrata, ele fica mais branco do que o normal e você perde a referência. Então obtivemos a cor, foi removido toda a resina pós-clareamento, então fizemos o isolamento relativo modificado, introdução da matriz, verificamos a adaptação dessa matriz, colocação dos fios retratores nos dentes que eram conoides, instalamos o fio retrator, condicionamento ácido, aplicação do primer ou sistema adesivo, como era só esmalte, basicamente sistema adesivo bond, confecção das guias das barreiras palatinas a partir das guias e estratificação. Então aqui mostrando as bolinhas, as pérolazinhas de resina que a gente usou para escolher a cor, as palatinas, aí a gente pode fazer uma concha como se fosse as proximais, ou você vir estratificando e depois você joga o seu esmalte para lingual. Existem várias formas de fazer isso. Atualmente a melhor forma é você fazer transformar o dente em uma concha e aí depois você começa a caracterização das resinas de dentina. Então, o caso pós-operatório imediato e a paciente volta. Aí o final do caso, então antes e após, e a grande diferença que a gente fez em termos de zente do lateral e também do aumento dos dois laterais, fechamento do diastema e acréscimo de resina no canino para deixar esse canino um pouco mais similar aos outros dentes. Então, um resultado extremamente estético, extremamente satisfatório, de acordo com aquilo que a gente procurava, e são resultados que a gente pode ter na nossa clínica do dia a dia, tá? Existem algumas outras técnicas que é você fazer um preparo sobre o mocap.
E eu vou passar essa técnica mais rapidamente, porque é uma técnica que a gente usa muito, esse tipo de técnica quando a gente vai fazer sobre porcelana. Então, quando vocês forem discutir facetas de porcelana, a gente pode pensar nisso. Então, aqui as guias, ali, as guias que a gente já conversou lá atrás na aula, as brocas, espessuras de preparo, que a gente também já conversou, e aqui uma broca especial que você consegue controlar as três espessuras, cervical, médio e incisal, e ela já tem uma espessura de 0.3, 0.5, 0.7 na própria ponta, e você vai trabalhando nos diferentes eixos do dente e afundando ela que você vai ter aquele desgaste que é necessário para o seu dente. Também tem algumas planilhas que mostram o quanto você deve desgastar do dente para chegar numa cor ou outra, de acordo com o grau de cor inicial que você tem. E dentes escurecidos ali, ó, tá mostrando bem no gráfico não, na planilha à direita, em cima, mostra ali que você, se você tiver um metal ou uma dentina escurecida, você precisa de no mínimo 1.3 para opacificar. Então você precisa ter uma espessura maior de material, que é aquele 1.3 que eu vim falando lá desde o início. Tentar ser o mais conservador possível, e aí esse tipo de preparo onde a gente vai preparar sobre o mocap. Então, caso clínico inicial, uma reabilitação oral, onde a gente fez a moldagem, montagem articulador, e aí enceramento, leva esse enceramento em boca, bota o mocap, verificou-se que era mais ou menos essa situação que a gente quer. Com isso, a gente também pode ter o planejamento reverso da posição dos implantes, saída de posicionamento dos implantes associado às tomografias. Agora começa a correr um pouco, que não é o assunto da aula, na verdade. A gente fez 2 implantes, um dos implantes foi perdido, refizemos o outro implante. Então fizemos o mocap depois desses implantes instalados, e aí agora sobre esse mocap a gente faz o preparo, o protocolo de preparo sobre esse mocap, com uma estratégia não invasiva de preparar o mínimo possível e acabar preparando em esmalte. Aqui um videozinho mostra um caso sendo preparado sobre o mocap. Então, esse caso sendo preparado sobre o mocap, e não é dentes, a gente pode ter uma conservação muito grande. Então, dos tecidos subjacentes e uma ideia final do nosso processo restaurador. Espero que isso fique bom aí no áudio, porque ficou meio alto aqui. Mas basicamente isso que a gente fez também no nosso caso, preparamos sobre o mocap, aquilo que já tinha a profundidade correta a gente removeu e a gente conseguiu ser extremamente conservador, preparar em esmalte, removemos pontos de contato, fizemos a moldagem e aí esse caso foi feito com resina sobre um modelo de gesso, tá? Essa resina pode ser sobre modelos semi-rígidos também, aplicando sem aplicação de bonder ou sem nenhuma aplicação, mas nesse caso, se você for trabalhar sobre modelo de gesso, aplica bonder e depois para remover, bota em água quente que ele solta e aí dá uma asperizada interna nas peças antes de fazer a cimentação. Manteiga de cacau também pode ser utilizada para não colar essas peças, aderir no bonder, mas acho que no bonder não, no modelo de gesso. Confecção então a partir daquele planejamento inicial das peças, com resina composta, acabamento, polimento das peças, então texturização, remoção, acabamento dessas peças, mostrar bastante das limitações, bastante das indicações do caso. Aqui algumas limitações para sua indicação das técnicas de resinas diretas são dente com grande comprometimento de estrutura e dentes tratados endodonticamente pelo mesmo motivo. Então esses dentes acabam muitas vezes não conseguindo fazer a faceta e sim a indicação seria uma coroa de porcelana. O comprometimento oclusal também, então muitas vezes o quanto a oclusão pode interferir nessa região, você pode necessitar de um maior desgaste e acabar caindo numa coroa também. Dentes muito vestibularizados, onde você vai ter que corrigir essa vestibularização através de um grande preparo, então talvez seja indicado que você faça uma orto pré-protética ou pré-restauração, e aí você tem que botar isso tudo na balança junto com o paciente. E disponibilidade do esmalte. Sempre que possível a gente deve manter os esmaltes naquela posição, tá? E aqui um caso onde a gente fez uma coroa ao invés de faceta.
em virtude disso, de uma abertura coronária um pouco. Então aqui, ó, essa é a situação inicial. A gente tem um dente escurecido, uma grande abertura coronária, uma restauração por palatina muito grande. Se eu desgastar toda a vestibular para ter a espessura necessária que eu preciso recobrir esse dente com resina, eu vou ficar com um dente muito frágil. Então a gente viu que o canal estava apto a receber um retentor intrarradicular, instalação do pino, clareamento, troca das restaurações de resina classe 3. Fizemos uma restauração provisória sobre esse dente e aí um preparo para uma coroa total, para poder então moldar um provisório. Foi enviado para o laboratório, cor, toda a sequência de cimentação do caso. E a texturização, a gente consegue visualizar muito bem que o resultado inicial, então, pré-operatório, pós-operatório imediato. Então, um resultado bastante longínquo. Então, em relação às limitações, seriam isso, tá? Desvantagens das facetas seriam características inerentes ao material, como manchamento e perda de brilho. A resina é um plástico, então conforme você vai escovando, ela vai perdendo brilho, vai manchando. Ela lasca mais fácil do que as cerâmicas, então ela pode, ao mesmo tempo também ela é mais fácil de fazer o reparo. A gente tem a sensibilidade técnica, a questão da curva de aprendizado, reprodução, tudo que a gente já conversou durante a aula. O domínio da técnica restauradora por parte do profissional, isso é um fator fundamental nesse processo de decisão. A longevidade dessas facetas diretas, elas vão precisar de repolimento e reacabamento durante o tempo, então aqui 20 anos dessas restaurações com carisma, né, no setor anterior ali, e 20 anos, então são restaurações que estão manchadas, mas são 20 anos as restaurações na região anterior e elas se comportam muito bem, com uma taxa anual de falha pequena também, tá? E que elas apresentam um bom desempenho clínico ao longo do tempo, tá? Claro que dentes anteriores, os relatos clínicos mostram de 4 a 6 anos, que é o tempo de longevidade dessas restaurações, uma vez que o manchamento muitas vezes vai requisitar que a gente faça uma troca dessa restauração, ou pelo menos um reacabamento e um repolimento, tá? A faceta ela precisa de polimento ao longo do tempo, pois perde o brilho, e também de algumas intervenções para correção de pequenas fraturas e lascas. A resina perde o brilho e aumenta a porosidade com o manchamento, então por isso que o repolimento ele pode ser interessante. E ele é totalmente viável desde que o profissional e o paciente estejam cientes do tipo de material que está sendo colocado e dessas etapas de acompanhamento e reparo que podem ser necessárias, tá? E que esses reparos eles devem ser sim cobrados. A gente não tem como dar uma garantia vitalícia, uma vez que foi uma escolha em conjunto. Considerações finais. O preparo adequado ele é extremamente importante para o resultado final do teu trabalho. O preparo conservador restrito ao esmalte é de preferência, uma vez que a adesão ao esmalte é muito melhor que a dentina. Definições frente ao caso de juízo do profissional e do paciente deve ser definido, então, de acordo com o que você conhece, então, como aquele caso que a gente teve que transformar em coroa, um dente escurecido, em virtude da abertura coronária e da grande restauração por palatina. Alguns critérios são determinados conforme o caso, então os casos variam. Então a gente precisa ter critérios para poder estabelecer o que é melhor para o nosso paciente. Atentar para a sensibilidade técnica das técnicas adesivas. A gente sabe que na resina a gente vai ter a grande dificuldade na escolha de cor, então é importante que essa escolha de cor seja feita bem no início, bem na etapa ali de pós-pagamento ali, ou que quando o paciente chega no consultório. E a gente tem que treinar bastante a reprodução de formas e detalhes. Referências recomendadas aí. E pessoal, bons estudos, seguimos em frente por aqui.